medida do lado. A escuridão é a ausência da luz. O mal é a ausência do bem. E a ignorância é a ausência do conhecimento. Vamos lá? Vamos buscar mais um pouco de conhecimento? Então, para ser função exponencial, a variável tem que estar no expoente. E a base tem que ser maior do que 0 e diferente de 1. Então, nesse caso é 7 elevado a x mais 3. É uma função exponencial. A letra B. A função de x é igual a menos 2 elevado a x. Nesse caso aqui não é função exponencial porque a base é menor do que 0. Letra C. Função de x é igual a 6 menos 4 elevado a 5x. No caso, também é uma função exponencial, porque a variável está no expoente e a base é maior do que 0 e diferente de 1. Letra D. Função de x é igual a 1 elevado a x. Mas a variável está no expoente, porém a base é 1. Para ser função exponencial, a base tem que ser maior do que 0 e diferente de 1. Então, nesse caso, não é. Letra D não é. Letra E. Função de x é 3x menos 2. A variável está na base, então não é função exponencial. Para ser função exponencial, a variável tem que estar no expoente. Letra F. Temos aqui função de x é igual a x elevado a 3x. A variável está no expoente, mas também está na base. Então, se ela está na base, ela não tem uma base definida. Então, por isso ela não é. Sendo função f, g e h, funções de r em r definidas por função de x é igual a 2 vezes 3 elevado a x, e função de gx é igual a 7 elevado a x menos 1, e função hx é igual a 5x mais 2, calcule os valores de... Vamos ver agora as alternativas. Letra A. Função de 2 mais função g0 menos função h1. Vamos resolver então essa letra A. Pois bem, então nós vimos aqui pelo enunciado que a função de x então é igual a 2 que multiplica 3 elevado a x. E a função gx é igual a 7 elevado a x menos 1. E a função hx é igual a 5 elevado a x mais 2. Então essa aqui foi o que está no enunciado. Aí a alternativa A está pedindo o seguinte: para fazermos a função de 2 mais função de g0 menos a função de h1. Bom, então é só a gente substituir as fórmulas, as expressões de cada função dessa aqui e montarmos esta expressão para resolver. Então, no caso, a função de x aqui seria 2 vezes 3 elevado a x. No lugar do x eu vou colocar 2, porque aqui está pedindo função de 2. Mais a função g de x é 7 elevado a x. No lugar do x eu vou colocar 0. Menos a função de hx. A função de hx é 5 elevado a x. No lugar de x eu vou colocar 1. Mais 2. Então, como cada expressão dessa aqui determina uma função, eu vou separar por parênteses. Essa aqui é só 7 elevado a 0 menos 1. E o h, vou colocar aqui também um parênteses para individualizar. Bom, agora nós temos uma expressão numérica. No parênteses vamos fazer então a potência. 3 elevado a 2 é 3 duas vezes, ou seja, 3 vezes 3. Mais 7 elevado a 1 menos 0 menos 1 vai dar 7 elevado a menos 1. 5 elevado a 1, todo número elevado a 1 dá ele mesmo, mais 2.
Resolvendo o parênteses, eu tenho 2 vezes 9, 18. Mas todo expoente negativo, eu devo inverter a sua base e inverter também o seu sinal. Então aqui, quando não tem denominador, a gente entende que é 1, porque 7 dividido por 1 dá ele mesmo. Então 1 é um elemento neutro. Então eu posso colocar 1 sobre 7 elevado a 1 positivo. Menos 5 mais 2, 7. Agora então eu posso 18 mais 1 sétimo elevado a 1 dá 1 sétimo. Muito bem, já resolvemos os parênteses, né? Agora falta a gente fazer a soma e a subtração. Só que aqui nós temos uma fração, um número fracionário. Aqui nós temos números inteiros. Então eu poderia usar este número fracionário e fazer uma divisão aqui, porque significa divisão também. Mas só que não vai dar uma divisão exata, vai dar um número irracional, eu acho. Então o mais fácil é transformar esses números inteiros em fração. Só que nós temos que transformá-los em fração com o mesmo denominador desse. Ou pode ser múltiplo desse, pode ser 14, pode ser 21, 28, mas desde que os três denominadores sejam iguais. Aqui no 18 eu posso colocar 1 no denominador, porque 1 não altera, 18 dividido por 1 dá 18. Para eu transformar esse denominador em 7 é só multiplicar 1 vezes 7. 1 vezes 7, 7. Se eu multipliquei o denominador, eu multiplico também o numerador. Aí eu vou multiplicar 7 vezes 18. 7 vezes 8 então dá 56, vai 5. 7 vezes 1, 7. 5, 12, dá 126. Mais 1 sobre 7 continua. Aqui também é o mesmo caso, eu coloco 1 no denominador e multiplico 1 por 7. 7 vezes 1, 7. E o 7 por 7. 7 vezes 7, 49. Certo? Ou 49, esquisito esse meu. 49. Tá? Então ficou sendo assim. Denominadores iguais. Conservo o denominador e resolvo os numeradores. Bom, aqui eu tenho 126 positivo. 126 positivo. Aqui eu tenho 1 positivo, então vai para 127 positivo. E aqui eu tenho 49 negativo. 49 negativo. Então eu tenho 127 positivo e 49 negativo. Vai dar uma diferença de 78. Porque 78 sobre 7. Não dá para dividir. Terminou aqui. É o resultado. É muito fácil, né? A letra B, nós temos aqui a função h de 0 menos a função f de 1 mais a função g de 2. Primeiro é a função h de 0 menos a função de 1 mais a função g de 2. Então agora é só substituir as fórmulas. Só que no lugar de x eu vou colocar 0. Então 5 elevado a x mais 2. Colocar entre parênteses para individualizar a fórmula da função h. Menos, então seria 2 aqui. 2 vezes 3. No lugar do x eu vou colocar 1. Colocar entre parênteses também. Certo? E a função g é definida pela fórmula 7 elevado a x menos 1. Então 7 elevado a x, no lugar de x eu coloco 2 menos 1. Muito bem, vou separar também por parênteses. Aí ficou todo número elevado a 0 dá 1. 1 mais 2, fecha parênteses. E nós temos agora menos 2 que multiplica 3 elevado a 1 dá 3. Fecha parênteses. Mais 7, 2 menos 1 dá 1. 7 elevado a 1. Aqui eu tenho 3 menos 2 vezes 3, 6. Vai dar positivo. Mais com menos dá menos. Mais 7 elevado a 1 dá 7. Beleza. Agora aqui eu tenho duas opções. Eu posso pegar os positivos e somar primeiro e depois fazer a subtração com os negativos. Por exemplo, 3 mais 7 dá 10 positivo. 10 positivo. Menos 6 vai dar 4 positivo. Ou eu posso fazer da esquerda para a direita. 3 positivo e 6 negativo vai dar 3 negativo. Mais 7, 3 negativo e 7 positivo dá 4 positivo. Dá o mesmo resultado. Tanto faz se eu fizer assim ou assim, certo?
A letra C está pedindo para a gente calcular o valor de x tal que a função de x é igual a 18. A fórmula que define a função de x é essa aqui, olha. 2 que multiplica 3 elevado a x. Então, está falando que a função de x é igual a 18. Quer dizer, o resultado dessa expressão, que é a fórmula da função de x, vai dar 18. Então basta eu substituir aqui, ó, 18 igual e resolver 2 elevado a 3, aliás, vezes 3 elevado a x. O que acontece? Nós temos aqui uma equação exponencial. Para resolver essa equação exponencial, eu tenho que procurar isolar o termo que está com x. Então o 18 está aqui. Esse 2 está multiplicando e vai passar para cá dividindo, que é igual a 3 elevado a x. Bom, 18 dividido por 2, 18 dividido por 2 dá 9. 9, que é igual a 3 elevado a x. O 9, eu posso fatorar ele na base 3, para ficar com a mesma base, porque o segredo de resolver uma equação exponencial é essa aí, transformar tudo na mesma base, as potências de mesma base, aí você equipara os expoentes. Então 9 fatorado na base 3 vai dar 3 ao quadrado, porque 3 vezes 3 dá 9, igual a 3 elevado a x. Se as bases aqui são iguais, 3 e 3, naturalmente ou logicamente, os expoentes também têm que ser iguais. O x tem que ser igual a 2, seria o valor do x, é o que está pedindo o exercício. Alternativa da letra D está pedindo para calcular o valor de x tal que h de x é igual a 127. Aí então nós temos que buscar a função definida pela fórmula h de x. hx é igual a 5x mais 2. Aqui na letra D, na alternativa, está falando que nós vamos encontrar o valor de x tal que h de x é 127. Então h de x é o resultado dessa expressão, desta fórmula. Então vai ser 127, ou melhor dizendo, posso colocar aqui, ó, 5 elevado a x mais 2 igual a 127. Posso fazer assim, trocar os termos. Então, 5x mais 2 é o resultado disso aqui, dá 127. Bom, eu vou procurar isolar o termo que tem a variável, sempre deixando ela sozinha. 5 elevado a x, certo? Que é igual a 127. O mais 2 vem para cá, menos 2. 5 elevado a x, 5 elevado a x é igual a 127 menos 2, que vai dar 125. Também nós temos uma equação exponencial. E na equação exponencial, nós temos que transformar as bases, potência de mesma base, ou seja, as bases iguais. Aqui é 5 a base. A variável está no expoente, por isso que ela é uma equação exponencial. Então nós vamos pegar o 120 e fatorar na base 5. Vamos pegar aqui, ó, 125 fatorado na base 5. 125 por 5, então cabe... dá 25. 25 por 5 cabe 5. 5 por 5 cabe 1. Olha aqui, deu 5 3 vezes. Então 125 é o mesmo que 5 ao cubo, ou 5 elevado a 3. Certo? Agora nós temos 5 elevado a x, que é igual a 5 elevado ao cubo. Na equação exponencial, as bases são iguais, consequentemente, os expoentes também têm que ter igualdade. Então, x é igual a 3. O exercício número 3 tem um enunciado dizendo assim: uma pessoa faz um depósito de R$1.000 em seu banco. Como o rendimento é de 2% ao mês, capitalizados mensalmente, e não são feitos outros depósitos ou saques, podemos escrever que o montante M em reais T meses após a data do depósito é dado pela função MT igual a 1.000 vezes 1 inteiro e 2 centésimos elevado a T. Vamos então usar esta fórmula
para a gente resolver as alternativas que estão pedindo. Letra A, calcule o montante após 3 meses. Bom, então usando aqui a fórmula que está no enunciado, o montante é igual a 1000 vezes 1/2 elevado ao tempo, né? O tempo são 3 meses que o item A está pedindo. Então, o item A está pedindo quanto que dá esse montante em 3 meses. É só a gente resolver agora. Resolver, então, esta expressão vai ser o resultado. Vai dar um montante. Então, o montante será 1000 vezes 1/2 elevado a 3. Vai dar 0,61208. Esse resultado. Que multiplica por 1000, é só eu passar a vírgula 3 casas para cá. Aí eu peguei a vírgula aqui, ó. Passei daqui e veio para cá, ó. Aí ficou 1061,20 centavos. Esse foi o montante, o que está pedindo o exercício, a letra A. A letra B está pedindo o seguinte: o montante após 36 meses será maior ou menor que o dobro da quantia inicial, ou seja, R$1.000. Utilize uma calculadora. A fórmula é então, montante de T é igual 1000 que multiplica 1/2 elevado a 36 vezes. Está aconselhando a pegar a calculadora? Porque se eu vou pegar 1/2 multiplicar 36 vezes, vai dar um cálculo danado de grande. Depois de calculado, isso aqui vai dar 2,4 centésimos. Dá esse resultado dessa potência, que vai multiplicar por 1000. Então aí, para eu descobrir o montante, é só pegar o 1000 e multiplicar pelo resultado dessa potência de 36 vezes. Do mesmo procedimento. Montante, eu pego aqui, passo, vou multiplicar por 1000, passo a vírgula 3 casas. 1, 2, outra aqui, a vírgula está aqui, ó. Então deu 2040. Agora é interessante que o exercício quer saber se esse capital, se esse montante em 3 meses, em 36 meses, aliás, será maior ou menor que o dobro da quantia inicial, né? Quer dizer, o dobro da quantia inicial, que seria 2.000. Aqui deu 2040, então é maior, sim. Um grande lago está sendo infestado por algas. A área do lago afetada pelas algas cresce exponencialmente de acordo com a função f de x é igual a 10 vezes 2 elevado a x, na qual x é o tempo em meses após a observação inicial e f representa a área em metros quadrados. Letra A. Qual a área em metros quadrados afetada pelas algas após 2 meses? Só aplicar a fórmula aqui e resolver. Então nós vamos descobrir a parte afetada do lago pelas algas é o resultado dessa função aqui, né? Seria o valor do y, né? Agora então será 10 vezes 2 elevado, são 2 meses, então 2 elevado a 2, porque o x está no lugar do tempo que elas crescem, né? Que aumenta essas algas no lago. Então a função que determina é 10 que multiplica 2 ao quadrado dá 4. Isso então vai dar 40. 40 o que? Essa é a fórmula que representa em metros quadrados. Então 40 metros quadrados. Certo? É a resposta da letra A. A letra B está perguntando o seguinte, aqui olha, em quantos meses a área afetada pelas algas será de 320 metros quadrados? Bom, a fórmula é a mesma, mas quer saber quanto tempo, quer dizer, qual vai ser, quer saber qual o valor que corresponde ao x, para que esta parte afetada, que esta função chegue a um valor de 320, ou seja, 320 já é o resultado da função. Agora nós temos que saber quanto tempo chega a esse resultado.
2 elevado a x. Então agora nós vamos ter que trabalhar para resolver o valor do x. Veja bem que aqui nós temos um outro caso de equação exponencial. Bom, mas vamos trabalhar simplificando, reduzindo até cairmos em potência de mesma base, comparando duas potências de mesma base. Bom, nós temos aqui, podemos mudar os membros. 10 que multiplica 2 elevado a x, que é igual a 320. Muito bem. Agora, eu vou procurar isolar o termo do x. Então, vou colocar 2 elevado a x igual a 320. O 10 está multiplicando, eu vou colocá-lo aqui dividindo. Aí vai ser igual 2 elevado a x. 320 dividido por 10 dá 32, né? Então, veja bem, essa base aqui é 2, aqui é 32. E é uma equação exponencial. Para eu resolver, achar o resultado da incógnita que está no expoente, eu tenho que transformar nas mesmas bases, as duas bases. Então, posso transformar o 32 na base 2, fatorando o 32, fatorando ele na base 2. Vamos começar. Por 2 cabe, dá 16. Por 2 dá 8. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2. Por 2 dá 1. Certo? Então nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. O 2 5 vezes. Então, ao escrever o 32, eu posso escrever 2 elevado à quinta potência. Ou seja, o expoente é 5. Bases iguais, posso comparar os expoentes. Então, x é igual a 5. 5 meses. Página 38, continuação número 5. Considere a função exponencial, função de i, igual a 7 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 10 vezes raiz quadrada de 10 elevado a i. Essa é a fórmula de uma função exponencial para a gente resolver este exercício, na qual representa a energia liberada por um terremoto em quilowatts e a intensidade na escala Richter. Utilizando uma calculadora, responda. Letra A. Quais as energias liberadas para a intensidade 5 e 6? Vamos fazer primeiro a letra A. Então, com esta fórmula, nós podemos achar agora as energias liberadas para as intensidades 5 e 6. Bom, é só a gente substituir a variável i pelo valor da intensidade. No caso de 5, então nós vamos colocar a função de 5 é igual a 7 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 10 vezes 10 elevado a 5. 7 elevado a 10, 7 vezes 10 elevado a menos 3, o expoente aqui é negativo, então vamos dar o inverso dele. Vai ficar 1 sobre 10 elevado a 3 positivo, que multiplica 10 elevado a 5 vezes raiz quadrada de 10 elevado a 5. Deu este resultado. 221.359,436. Bom, e esse na intensidade 5. Agora na intensidade 6, a fórmula é a mesma. Função de i igual 7 que multiplica 10 elevado a menos 3 vezes 10 que multiplica raiz de 10 elevado a 6, que agora mudou. Aqui também é função, no lugar do i, vou colocar 6, função do 6, intensidade 6. Então, resolvendo a expressão, nós temos, novamente, expoente negativo, você coloca o inverso com expoente positivo. 10 elevado a 6 vezes 10 elevado a raiz quadrada de 10 elevado a 6. Aqui eu posso fazer assim, olha, 7 vezes 1 elevado a 3 dá 1, 10 elevado a 3 dá 1000, vezes 10 elevado a 6 dá 1 mais 6 zeros. Então vai dar o que? Vai dar 1 milhão. Eu posso colocar a raiz quadrada de 1 milhão
Ou eu posso resolver essa raiz aqui, ó, porque eu tenho a raiz quadrada de 10 elevado a 6. Então eu posso simplificar tudo por 2 e cortar o radical. Ficar 10 elevado a 3. Bom, agora o que eu posso fazer? Antes de multiplicar, eu posso simplificar esses números aqui. Corto 3 zeros aqui, corto 3 zeros aqui, certo? Aí vai ficar então 1 que multiplica 1000. 10 elevado ao cubo é 1000 também. Então eu tenho 7 vezes 1, 7, vezes 1000, 7000, vezes 1000, 7 milhões. Então deu uma diferença de 7 milhões se a intensidade for para 6. A letra B está pedindo qual a diferença em quilowatts entre essas intensidades. A intensidade 5 e a intensidade 6. Bom, isso aqui é só a gente fazer o cálculo. Aqui deu mais intensidade 6, claro. Vamos usar novamente a calculadora científica. Nós pegamos aqui 7 milhões e vamos subtrair. Na intensidade 5 deu 221.359,436. Vamos ver o resultado? Deu então, letra B, vai dar esse resultado da diferença. 6.778.640,564. Então a diferença entre as duas intensidades, a 6 e a 5. A letra C está pedindo para de uma intensidade 5 para uma intensidade 7, por quanto a energia liberada é multiplicada. Bom, nós vamos passar da intensidade 5 para 7. Nós vimos que cada ponto de intensidade que aumenta nesta fórmula acresce 10 multiplicando raiz quadrada de 10, em torno de 32 vezes. Só que se isso para cada ponto, de 5 para 7 vai dar 2 pontos. Então vai dar 10 que multiplica a raiz quadrada de 10 duas vezes. Aí nós vamos ter 10 vezes 10, 100, que multiplica raiz quadrada de 10 vezes raiz quadrada de 10, vai dar raiz quadrada de 10 ao quadrado. Raiz quadrada de 10 elevado ao quadrado dá 10. 100 vezes 10 dá 1000. Então, passando de intensidade 5 para 7, aumenta 1000 vezes.